de eu ler o texto, eu queria apresentar algumas pessoas que estão nos visitando aqui. E a gente tem a Silvana, que é prima da pastora Márcia, e minha prima também. Também, ela é da Igreja Adventista. Tem o filhão, Arthur, Tutu, Florzinho, ali com o Bel. E tem a Leila também, que veio nos visitar hoje, né? Eita glória! A igreja recebe o nosso visitante. Amém! Salva de palmas! Amém. Sejam bem-vindos se fossem em casa, tá bom? Quero compartilhar com você essa noite uma passagem do Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João. Vou estar lendo na NVI, até vou pedir para colocar aí na tela, para quem tiver a versão. Essa aqui. Ah, é? Essa aqui está a pergunta. Então a gente vai estar lendo aqui. Inclusive é o nosso tema desse ano, né? Olha para mostrar isso. Olha aquele pianinho aí de fundo musical. Isso. Melhor assim, né? Não ficou vazio, né? Vamos ler? O texto diz assim. 1,16, peraí. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Vamos ler juntos? Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Amém. Então, irmãos, essa é uma palavra que nós estamos trabalhando aqui na igreja, né? Nesse ano de 2022, uma palavra viva que foi trazida desde o dia 31 de dezembro. Estivemos pregando o Evangelho de João no mês passado, esse mês também continua. E nesse mês de novembro nós vamos estar trazendo uma série de pregações aos domingos sobre a graça de Deus, né? Aquilo que Ele tem derramado nesses últimos dias sobre a sua igreja. Que muitas vezes nós não temos uma compreensão correta do que isso significa para nós, para as nossas vidas. E aí, ao pé da palavra e do Evangelho, eu quero compartilhar isso essa noite com você, né? Essa palavra tem como tema central o recebimento da plenitude e graça por intermédio de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus, o Pai, Ele entregou o Filho para que nós pudéssemos ser, através do Filho, regenerados e trazidos de volta, né, para a presença de Deus, isso traz sobre as nossas vidas uma grande esperança, porque o homem ele estava afastado de Deus por causa do pecado, por conta do pecado. E o mundo teve uma oportunidade de se voltar a Deus através do nascimento de Jesus aqui nessa terra. Então nós, como igreja, nós precisamos entender o significado disso. Nós precisamos compreender a grandeza, né, desse ato de Deus em prol do ser humano, porque nós não merecíamos mais, como nós pregamos aqui há 2 domingos atrás, né? Mas, como diz o Evangelho de João, Deus nos atraiu até Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo nós encontrássemos a salvação e a regeneração das nossas vidas. Amém? Então, hoje, eu quero focar nessa palavra em 2 áreas, especificamente. Primeiro, entender o que é a plenitude de graça. E segundo, eu vou trabalhar com vocês aqui nessa noite, a gente desenvolver a visão correta a respeito da expectativa de Deus em relação a nós, que agora nos tornamos filhos, né? A palavra diz aí, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, queria que você voltasse um pouquinho aí. Olha o que ele fala aqui. É bem interessante. A gente já falou sobre isso aqui
diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. João, ele está narrando isso aqui como um locutor que está olhando uma cena, né? Ele narra isso como uma terceira pessoa de fora dessa ação aqui. E ele está dizendo isso. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus Cristo, a gente poderia traduzir assim: aos que creram no nome de Jesus Cristo, Ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, irmãos, aqui nós já começamos a entender um pouquinho dessa graça plena, dessa plenitude. Porque a palavra diz que o único caminho para se chegar até Deus é quem? Jesus. O próprio Jesus fala: eu sou o caminho, não é? Não é isso? Existem muitos caminhos no mundo, mas o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E aqui João está narrando de que aqueles que creram em Jesus, aqueles que o receberam, esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus. E isso também derruba um dito popular, né, que diz que todos somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos são criaturas de Deus, mas filhos é aqueles que receberam o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso aí até o pastor Rodrigo fala isso, tá? Então isso é muito interessante, porque são alguns mitos que vão sendo criados, né? Daqui a pouco os caras estão dizendo: está na Bíblia. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que quem creu no nome dele, quem recebeu ele, esse tem o direito de ser chamado filho de Deus. Amém. Você entendeu isso? Amém. Amém? Está claro? Então vamos trabalhar esse primeiro tema aqui, que é a plenitude de graça. Entender o que é plenitude de graça. Plenitude. O que é plenitude? Aí eu fui pesquisar um pouquinho nos dicionários. Diz assim, só para você se ligar: é o estado daquilo que é inteiro, completo. Em se tratando de alcançar a plenitude na vida, podemos dizer que é a sensação de estar bem consigo mesmo, com os relacionamentos, com a carreira, com o ministério, né, com a igreja, e em todos os outros aspectos. Tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Olha que definição bonita, não é? Para a plenitude. E eu gosto desse fechamento aqui, quando ele fala: tempo certo de Deus de agir, libertando as pessoas do peso da lei e do pecado. Porque muitas pessoas andam em suas vidas, né? E nós vemos isso. E essa semana, lá no trabalho, eu estava com uns colegas de trabalho, e um colega falou que um amigo deles lá, particular, estava jogando bola com eles, brincando, de repente foi para casa, e daqui a pouco a esposa estava ligando, tentando falar, não conseguia falar, aí mandou um amigo ir lá ver. Quando chegou, a porta estava aberta, o cara tinha sido enforcado. Dado cabo da sua vida. Não sabe por quê. Deixou uma carta dizendo que não era nada com ninguém, não era com a esposa, não era com ninguém, mas deixou a esposa e filho. Então, essa é uma coisa muito dramática, né? Das pessoas que realmente perderam a sua esperança. Isso tem acontecido muito no mundo hoje. Pessoas sem esperança, pessoas que não sabem o que fazer, para onde ir. Nós vivemos esses últimos 2 anos com a pandemia. Isso trouxe consequências para a nossa sociedade, sequelas que vão se desdobrar ainda por muito tempo. Doenças da alma, ansiedade, depressão. A depressão tem sido a maior doença do nosso século. E muito disso, irmãos, está ligado à questão espiritual, porque nós nos afastamos
temos o referencial. E aí o mundo, por si só, ele não tem nada para oferecer. A gente foca ainda muito nas coisas terrenas, nas coisas materiais, quando o nosso olhar, quando a nossa devoção, quando o nosso culto deveria estar focado na eternidade. Então, quando Deus ele dá o seu filho, né, como o pastor Renato falou aqui, como oferta também, Deus entrega o seu filho e traz a essa terra. O Evangelho de João, 1 João, diz que ele trouxe a luz. A luz surgiu nas trevas, para que pudéssemos dar uma direção e uma esperança. Amém? Amém. Então, para nós vivermos essa plenitude, precisamos primeiramente desenvolver, como temos dito aqui muitas vezes, um relacionamento com Deus. Não é? Deus ele é um ser que ele gosta de se relacionar. Quando nós vemos a Bíblia, desde o Éden, quando vemos Gênesis, né, os primeiros capítulos já de Gênesis, nós vemos um Deus que após criar a terra e criar a área, criou o homem, para que ele pudesse se relacionar com esse homem. E diz a Bíblia que o Senhor vinha todos os dias atrás de visitar o homem. Por quê? Porque Deus estava em busca de um relacionamento forte. Isso não mudou com o passar dos anos, mas obviamente que o pecado ele nos afastou de Deus. E aí essa obra de Jesus Cristo vindo a essa terra e passando por toda a situação da cruz, né? Consumando essa obra na cruz e na sua ressurreição, Jesus consegue nos ligar novamente ao Pai. E aí agora nós precisamos buscar esse relacionamento diário com Deus. Como que eu posso me relacionar com Deus? Quais são os caminhos que eu consigo começar a ter essa conversa com Deus? Quem pode dizer? A partir da oração e da palavra. Então nós precisamos tirar um tempo do nosso dia para fazer essa devocional, orar e ler a palavra. Esse é o único caminho que nós temos de nos relacionarmos com Deus, nos reconectarmos com Ele de forma íntima, buscando seus ensinamentos que estão descritos e revelados através desta palavra. Pastor, eu quero fazer algo na minha vida, eu não sei o que fazer. A palavra pode te direcionar. Tudo, irmãos, relacionado às nossas vidas, em todas as áreas, nós temos um ensinamento. A gente tem um ensinamento do que se deve fazer e também até do que não se deve fazer. Está tudo escrito aqui. A gente erra porque a gente não conhece a palavra. Inclusive, né, tem um versículo que diz: errar por não conhecer as Escrituras. Então a gente erra porque a gente não conhece, tá? E aí nós precisamos trazer para a nossa vida, além dessa comunhão com o Pai, orar, ler a palavra, nós precisamos buscar para as nossas vidas o exemplo de Jesus, deixado por Jesus, e tentarmos ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Amém. Falamos isso aqui pela manhã, não é? E eu quero ler com vocês o verso 10 aqui de 1 de João 10. 1 de João, Evangelho de João, desculpa. Evangelho de João 10. Você vê que eu estou só no capítulo 1 hoje, né? Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é esse aqui que joga assim? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele. Ele participa da criação. Mas o mundo não o conheceu. Irmão, se nós não tivermos um contato com a palavra, a gente não tem como conhecer Cristo. Isso é muito sério. E mais, a gente não consegue nem chegar perto de Deus. O que nos conecta a Deus, o que nos faz conhecer a Cristo, é a sua palavra que Ele nos deixou. E é a única fonte que nós temos como cristãos, de nos chegarmos até Ele.
Então a gente sempre aqui na igreja faz um apelo muito forte para que busquemos cada dia mais, né? E leiamos e estudemos a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Somente através de Jesus Cristo, que possui a plenitude divina, o homem também consegue atingir o estado de plenitude e contínua satisfação. Para a gente preencher esse vazio que existe, né? Eu tenho um exemplo que eu não conheço a pessoa, mas é um meu amigo de trabalho, que era uma pessoa íntima deles, que veio essa notícia na sexta-feira. As pessoas elas têm um vazio quando falta Deus na vida delas. E para a gente preencher esse vazio, para a gente atingir esse estado de plenitude, somente através de Jesus Cristo. Né? E aí em João, no Evangelho, no capítulo 3, que você vai ver comigo, versos 34 a 36, olha o que ele fala. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Verso 34. Está olhando 33. Então vamos ver o 33. João 3, 33. Vamos ver o 33 também. Pegaram aí? Aquele que o aceita, aceita quem? Jesus. Isso. Importante isso, tá? Sempre João está narrando, ele está olhando de fora o que aconteceu e ele escreve como uma pessoa que está vendo a cena, ok? Precisa entender como cada um escreve os evangelhos, né? Então ele está falando assim: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou, quem Deus enviou? Jesus, o Filho, né? Fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre isso. É forte. Irmãos, é muito fácil no mundo as pessoas reconhecerem Deus. Não, Deus, sim, eu acredito. Mas quando você fala no Filho, aí a conversa muda de tom. Porque é difícil falar. Tem gente que quando vai falar o nome de Jesus, a língua até dá um nó, ela não consegue falar. Para falar de Deus é mais fácil. Deus é meio que vago, né? O nome assim, esse nome Deus fica meio flutuando, né? Mas quando você fala especificamente do Filho, aí já o negócio já muda de figura. Com a lenda. Porque fica meio que assim no ar, né? Mas o Filho não, o Filho é específico. Por isso que o caminho para se chegar a Deus é o Filho. E Deus, já sabendo disso, já previu isso, claro, na sua onisciência, já previu isso, e Ele traz e traça esse caminho para chegar a Ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso a importância da gente conhecer a Jesus. Por isso a importância da gente conhecer a palavra, que nos leva a Jesus e que nos leva ao Pai, que é Deus. Amém, queridos? E a Bíblia diz que aquele que não crê, aquele que o rejeita, não verá a vida. Mas quem crê no Filho, versículo 36, tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Amém? Aonde você quer passar a sua eternidade? Glória, glória. A glória de Deus. É isso aí, com Cristo, na glória de Deus. Então a gente precisa crer no Filho. E vejam bem, irmãos, a plenitude e a graça que Deus derramou através do seu Filho nos proporciona chegarmos a essa situação somente através da nossa crença nele como Filho. De o aceitarmos. Na verdade, eu não gosto muito desse termo aceitar. Não sou eu que aceito, é Ele que me aceita. Isso só isso aqui já dá uma palavra aqui de umas 2 horas. Eu não quero entrar nesse tema aqui.
Mas a situação é essa. É Ele que nos aceita. Mas quando eu creio, eu abro a porta para a minha vida para que essa plenitude, essa graça, esse presente de Deus, ele seja derramado sobre a minha vida. E aí eu ganho a oportunidade de ter a vida eterna. Amém? Eu não precisei fazer nada, só crer e aceitar. E isso é graça. É um favor que Deus está nos fazendo. E nós, como igreja, nesse tempo que vivemos, no tempo presente, vou dizer assim, é como se fosse um privilégio, né? Um privilégio. Que lá no passado não funcionava dessa forma. Para você chegar à salvação, eram outros caminhos. Eu acho, na minha opinião, mais difícil. Porque você tinha uma lei para cumprir. E aí, se você deixasse de cumprir um item da lei, as pessoas costumam achar que a lei são só os mandamentos. Não. São quase 300 mandamentos. Se você deixasse de cumprir um, você jogava tudo por terra. Então era muito complicado isso. Imagina nos dias de hoje aí, hein? Difícil, hein? O pessoal vendo televisão é o dia inteiro nisso aqui. Misericórdia. Acho que não ia sobrar ninguém. E aí Deus dá esse presente para nós, que é a sua graça. Que a gente pode receber Jesus, crer nele, e aí a gente é salvo. Isso é maravilhoso, né? Amém, queridos? Amém. Você entende isso? Então valorize isso que Deus tem nos dado. Eu quero ler um trecho com você aqui, lá no livro de Salmos, para complementar essa palavra. E dizer para você que a partir do momento em que recebemos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós entramos num tempo na nossa vida de abundância, tá? Abundância não é isso que o pessoal está pregando por aí, você vai ter tudo. Não, não é isso. Mas nós não vamos ter tudo que queremos, mas vamos ter tudo que precisamos. Entende isso? Amém? Porque tem muitas pessoas que procuram a igreja hoje porque querem resolver seus problemas materiais, principalmente. Eu vou para a igreja porque agora eu vou ser próspero, vou ser abençoado. Irmão, você vai vir para a igreja porque o teu pecado ser perdoado, você não ir para o inferno. Desculpa. Essa é a realidade. É desse jeito. Esse é o principal objetivo de você vir para a igreja. Para você ser livre do inferno. Para que você possa alcançar a salvação e a vida eterna. Ponto. Agora, as demais coisas, Deus poderá nos abençoar, se for da vontade dele. Uma coisa é certa, quando eu recebo Jesus na minha vida, e eu reconheço como meu Senhor e meu Salvador, eu trago sobre a minha vida um tempo de abundância. Não que eu vou alcançar tudo que eu quero, mas que Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E aí essa passagem em Salmos, ela é bem legal, Salmos 16, 11, que fala um pouquinho sobre isso. O salmista conseguiu expressar isso. E eu queria compartilhar com você. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita. Então, o fato de eu vir para a igreja buscar Jesus não é para receber bênçãos terrenas, é para que eu preencha a minha vida com a alegria da presença dele. Amém. A alegria da presença dele é o mais importante para as nossas vidas. Se você tiver isso, querido, você não precisa de mais nada. O resto é complemento.
Tem pessoas com muita grana. Eu trabalho com gente com muito dinheiro, mas que não tem alegria. Muitas pessoas. O que prova que o dinheiro não traz alegria. Bens materiais podem te dar uma satisfação passageira. Claro, quem quer ter um carro bom, ter uma boa casa, isso tudo é legal. Mas isso não pode preencher a sua vida, o seu vazio. Quando Deus nos criou, lá no Éden, voltando sempre lá atrás, né? Nessa cosmovisão bíblica, Deus criou o homem. Quando eu falo homem, é ser humano, homem e mulher, para ter um relacionamento com Ele, para ter esse relacionamento. A gente chama de vertical, né, em primeira instância. E quando nós perdemos isso, é como se tivesse tirado de dentro de nós algo. E isso é o buraco que falta, é o vazio que o homem sente quando ele não tem isso. Então nada deste mundo consegue preencher esse vazio. Você pode ter bens, pode ter carro, pode ter grana no banco, pode viajar, mas isso não vai preencher o teu vazio. O salmista consegue escrever isso aqui de uma forma assim, muito abrangente, né? Nesse texto, que diz que tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Irmão, se Deus estiver com a gente, se a sua presença estiver na nossa vida, você pode estar morando num barraquinho lá, comer feijão com arroz e farinha todo dia, mas você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Entendeu? Pode andar a pé, pode não ter nem conta no banco, mas você vai ser a pessoa mais feliz, mais completa e mais realizada desse mundo. A presença de Deus é prioridade na nossa vida, né? Plenitude, ela não vem pelo fato de nós termos coisas, mas de saber que temos um Deus que proporciona tudo nas nossas vidas. Começando pela libertação da escravidão do pecado. O pecado, ele traz sobre as nossas vidas tristeza, cansaço, fadiga, falta de prazer na vida, de viver a vida. E aí ele traz essa palavra aqui, voltando lá para o texto de João, capítulo 1, vamos voltar. Versículo 29. Olha o que ele fala. No dia seguinte, João, é João Batista, né? Ele está se referindo, viu Jesus aproximando-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o único que pode tirar essa carga da nossa vida. Pecado traz peso, pecado traz cansaço, pecado traz falta de esperança, pecado nos afasta de Deus. E Jesus é o único que pode quebrar isso na nossa vida. Então isso também é uma manifestação da graça e da sua plenitude sobre as nossas vidas. Amém? Viver a plenitude é ser feliz, independente do momento, pois temos a certeza que não estamos só, que logo esse tempo vai passar. Versículo 14, 1 João 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quem é a palavra, pessoal? Jesus. Muito bem. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, olha a oportunidade que Deus deu à humanidade de receber aqui na terra Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. E Ele traz isso para as nossas vidas. E quando nós recebemos a sua graça,
E recebemos essa plenitude em nossas vidas, independente do que nós estamos vivendo. Nós nos tornamos felizes, porque temos a certeza que não estamos só. A felicidade, ela não é pelo que você tem, pelo que você está vivendo, mas você foca isso em Jesus Cristo. Por isso que o pessoal fala, nossa, que a gente ri à toa, né? Está passando mal perrengue e está rindo. Por quê? Porque a nossa esperança, o nosso foco não está nas coisas terrenas, está em outro patamar. Por isso que a gente está passando perrengue, está passando um monte de coisa, mas a gente está ali focado. Amém, querido? E não tem espaço para crente carrancudo, né? Não dá, né, irmãos? Para complementar essa palavra aqui, tem uma passagem em Isaías, profética, que diz que plenitude é ter um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Eu acho muito lindo. Olha isso. Se você ama Deus, se você reconhece seu filho, pensa comigo, Deus está trabalhando em seu favor. Mesmo quando você olha assim, não tem nada acontecendo, mas Ele está trabalhando, está acontecendo alguma coisa. Eu é que não consigo ver ainda, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Isaías 64:4, vamos ver esse texto de apoio aqui, é muito bacana. Nem precisava ver isso, né? Só o fato de eu estar lendo o capítulo 1 do Evangelho de João, que Deus entrega o seu filho aqui como uma luz, como um presente para esse mundo, só isso já é mais do que o suficiente, não é? Mas não é só isso. Deus ainda quer fazer mais pelos seus filhos. E olha que bacana isso aqui. Isaías. É interessante como toda a Bíblia está interligada, né? Está tudo conectado aqui. Isaías 64:4. Vamos ler juntos? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Amém. Pastor, não está acontecendo nada. Deus está trabalhando para você. Poxa, mas isso aqui continua orando, continua acreditando, continua crendo que Ele está trabalhando ao seu favor. Amém, queridos? Para encerrar essa primeira parte aqui, a plenitude está disponível para nós, não porque merecemos, mas pela graça que Ele trouxe para nós. A graça nos priva de viver a totalidade que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ver Efésios 3, 17 e 19 para a gente entender isso. Olha que bacana. E a gente também trabalhou o livro de Efésios aqui, né, no mês de retrasado. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha isso. Nós recebemos a plenitude da graça não é porque a gente mereceu. Não é porque você faz ação social. Eu vou fazer ação social lá no domingo que vem. É domingo que vem? Vou ajudar. Não, irmão. A gente não merecia nada, não. Deus quis dar. Ponto final. É mediante a fé.
para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Não é obras, não são obras. Não é nada do que eu possa ter feito de bom. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não preciso. Não, irmão, a Bíblia já fala que bom que você é bom, continue sendo bom, mas você precisa de Jesus Cristo para alcançar a vida eterna. Amém? Eu encontro muitas pessoas que realmente são pessoas boas, né? E falam isso. Ah, mas eu não preciso ir para a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, faço. Que bom, continua fazendo isso. Mas você precisa de Jesus para chegar até eles. Porque não é por merecimento, não são obras. É mediante a fé que nos faz chegar ao Pai. Então a graça, ela nos foi dada nessa plenitude mediante a fé. E isso vem tudo do Pai, vem tudo de Deus. Você entende isso? Amém? Em segundo lugar, vamos tentar ver um pouquinho aqui qual é a expectativa de Deus sobre nós. Estou falando isso de uma forma humana, né? Que não dá para pensar isso, a expectativa de Deus para a gente. Deus já sabe o que vai acontecer, né, meu filho? Para pensar. Mas vamos trabalhar na nossa perspectiva humana, para a gente poder entender isso aqui. Qual seria a expectativa de Deus sobre os seus filhos? Se Deus não espera, primeiro, vou falar logo para você. O que Deus espera de mim? Eu acho que nada. Não tem nada para dar. Sim, não? Sim, tá. Sim. É assim mesmo. A gente não tem nada para dar, não. Você está aqui, ó. Foi um favor que ele fez. Você tem que agradecer mesmo, tem que dobrar o joelho, orar, agradecer muito pela oportunidade que ele nos deu. Mas a vontade do Pai, segundo as Escrituras, eu vou ler isso para que não fique mais muito falado. Vamos buscar aqui. A vontade dele é que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho, com Jesus. E aí agora começa a pegar. Pô, mas estava tudo muito fácil, tudo muito bom. Agora começou a pegar. Vamos ver aqui como Jesus era. Vou ler aqui alguma coisa que eu escrevi, depois nós vamos ler na Bíblia. Bondoso, amoroso, confere? Amém. Justo, fiel, humilde, mestre na palavra. Jesus era bom. Inimigo de contendas, homem de uma só palavra, não avarento, pensava sempre nos outros, altruísta, né? Seria a palavra para isso, sempre fazia o bem, obediente ao Pai, honesto, sempre falava a verdade, homem de oração. Jesus orava? Sempre. E perdoador. Mas perdão, né? Ih, pastor, já está complicando, tá vendo? Honrava seus pais terrenos e honrava o Pai celestial. Longânimo, tardio em se irar, tinha prazer de ensinar sobre o seu reino, manso, pronto para servir, grato, sabia exercer autoridade, emotivo e detalhista. E aí Filipenses traz algumas características de Jesus. A pastora vai pegar muito bem. Só vou ler aqui. A tua Bíblia aí. Filipenses 2. Vamos ler aqui do 5 ao 9. Só um pouquinho, para ver algumas das características. Além dessas que eu falei, né? Ah, mas isso está na Bíblia, pastor? Vamos ver aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo.
tornando-se semelhante aos, e sendo encontrado em forma humana, exaltou-se, humilhou-se a si mesmo, e fez o que ele queria, fez o que dava na telha. Aqui tem um pouquinho das características de Cristo. Ele podia ser tudo isso, ele era filho de Deus. Se chamasse os anjos lá, os caras já vinham lá, cara de espada lá, né, que desenho, né? Pensando que aqueles anjos devem ter um tamanho disso aqui. Deve ser uns... Eu penso que o anjo deve ser daqui para cima. Vai vir com aquelas espadas lá, dando espadada em todo mundo. Mas não, cara, Jesus abriu mão disso tudo. Aí está dizendo que ele abriu mão da sua glória e tornou-se homem, humilde, humilhou-se a si mesmo, por amor e por obediência à palavra. E às vezes a gente prefere ter a razão do que abrir mão da razão para manter a paz, manter, né, o irmão ali, ou algum familiar, que seja. Irmãos, eu tenho falado isso aqui na igreja hoje, eu prefiro até abrir mão da minha razão para ter paz. Amém? Eu prefiro até abrir mão de eu estar certo, para que a paz permaneça. É fácil isso? Não. Mas é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Porque a expectativa de Deus a nosso respeito é que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho. E para que o Filho esteja em nós, a gente precisa buscar Ele. Buscar essas características e trazer isso para as nossas vidas pessoais. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso não é uma coisa que se prega nas igrejas. Então, o pessoal não gosta muito disso. Seria melhor se a gente estivesse fazendo um discurso aqui de que todo mundo vai ficar rico, vai ser pródigo, vai para Miami. Mas a Bíblia não fala isso. E eu não posso enganar você. A vida cristã não é fácil. Porque você vai andar na contramão de todos os conceitos do mundo. O mundo vai falar, não, você que está com a razão, você que está certo, tem que defender o seu ponto de vista, você tem que brigar pelos seus direitos. Irmãos, a gente já até ensinou aqui, a gente pegou em Efésios e falou sobre isso. Às vezes até abrir mão do seu direito, mesmo estando certo, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Se eu tenho Ele na minha vida, eu tenho tudo, eu estou completo. Não precisa você fazer questão de certas coisas. Está entendendo isso? Estão compreendendo? Amém? E aí, Romanos, também, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Roma, ele fala de algumas virtudes que deveriam estar presentes na vida dos cristãos. Esse texto ele serviu tanto para aquela época como certo para os dias de hoje. A verdade é que quando você lê esse texto, parece que foi escrito nos dias de hoje. Né? Romanos 12, vamos ler só um pedacinho, para que não fique só nas nossas palavras, aquilo que Deus espera dos seus filhos. Romanos 12, vamos ler do 9 em diante, só um pouquinho aí para a gente degustar. 12, 9? 12, 9. Achou? O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha aí, ó. Abre mão de você. Filipenses falou que Jesus abriu mão da sua glória. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Então, uma vida de evangelho não é só de vitórias, não é só de bênçãos. Nós vamos ter tribulação, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ficar doentes. Mas ele está ensinando que sejam pacientes na tribulação.
Alegrem-se na esperança, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Aqui já começa a diferenciar o Evangelho das demais religiões. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz. Mas tem crente brigando no trânsito. Nem fala isso. Esse assunto me estressou. Crente brigando por causa de candidato à presidência. Não, isso é totalmente ridículo. Totalmente fora da palavra de Deus, né? Eu acho que essas lideranças não é igreja, não, gente, pelo amor de Deus. Porque se lesse, não faria o que fazem. Desculpa, mas essa é a verdade. Eu nem falar disso, que eu não quero nem mais. Hoje eu prometi um pouco aqui, eu não falo mais de eleição. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, total, isso aqui é evangelho. Isso aqui é você pegar essa sociedade hoje, dominada pelo pecado, pela degradação moral, né, pelos costumes que decaíram, não dá nem. É você andar na contramão. Quando eu leio isso aqui, parece que o apóstolo Paulo escreveu isso ontem, na mesinha lá, no quarto dele lá, na escrivaninha dele. E mandou para a igreja hoje, pessoal, leia isso hoje na igreja. É para os nossos dias. E você, como cristão verdadeiro, precisa buscar cada dia mais ser parecido com os outros. Cada dia. É fácil? Não. Mas lembra que eu falei, você não está só. Nós não falamos isso aqui agora. Deus é tão bom e Ele, já sabendo disso, Ele não nos deixou só. Ele enviou o seu Espírito para que nos ajudasse a construir isso, a trazer esses valores e isso aqui para as nossas vidas hoje, nos dias de hoje. Sozinho, realmente, ninguém vai conseguir fazer. Mas pelo seu Espírito que habita no nosso meio, nós conseguimos fazer isso aqui. Amém? E para encerrar, agora eu estou encerrando, vou encerrar cedo. Eu vou falar de uma coisa que pega dentro da igreja, no dia de hoje, que é o perdão. Eu vou encerrar com esse tema. Eu sabia que o Senhor ia falar isso hoje. Tem alguma pessoa, eu vou falar, não precisa me responder não, só para você pensar. Tem alguém que fez muito mal na tua vida que você ainda não conseguiu liberar perdão? Sabe o que é o perdão? É quando você olha para aquela pessoa e você não tem mais nenhum sentimento. Isso é o perdão. O perdão não significa que você vai ter que, agora eu vou ter que conviver com essa pessoa. Não, necessariamente. Que bom. Se convive, melhor ainda. Então, vai perdoar e vai conviver. Amém. Mas tem situações que você não precisa conviver mais. Mas quando você liberar o perdão, primeiro, você vai tirar o peso da sua vida. É desse jeito. Não é da vida dele, porque o cara já até esqueceu. Porque tem um ditado aí que diz: quem faz esquece, né? Mas quem recebe, esse não esquece. Mas é você que recebeu que tem que liberar o perdão para quem disse.
Porque o peso não está na vida dele, o peso está na sua. Você está carregando esse fardo. E Jesus disse que você não precisa mais carregar fardo. Que você pode entregar o fardo para ele carregar para você. Porque o fardo dele é leve e suave. Não é isso que está na palavra? Amém? Está pegando? Né? Aí ele nos dá uma direção. E aí eu vou ler 2 trechos da palavra aqui para não ficar mais minhas palavras. Tá? Pode ir na Bíblia. Vamos ler primeiro o Evangelho de João 13. E aí a gente já encerra. Mas eu quero que você preste atenção agora. Isso aqui é forte no dia de hoje. João 13. (34 e 35). Um novo mandamento dou a vocês. Quem está falando isso? Jesus. Quem? Jesus. Ah, tá. Amem-se uns aos como eu vos. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí eu estava pensando nessa questão desse novo mandamento. Por que Jesus pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque ele veio e cumpriu toda a lei. Então ele tem moral para falar isso. E ele fala, a lei é fácil, mas agora eu vou botar um novo mandamento para você cumprir. E ele bota a questão do amor. Por que ele bota a questão do amor? Vamos pensar nos 12 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. 10, perdão. Estou botando um mandamento que nem tem. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, aquelas coisas todas. Mas se você bota esse novo mandamento, o amor, se eu amo, eu vou matar alguém? Sim ou não? Se eu amo, eu vou trair minha esposa? Não. Então, se começar com o amor e se terminar com o amor, eu consigo cumprir tudo que está escrito aqui. Está entendendo isso? Agora, se não tiver o amor, aí você vai ralar, você vai cumprir 1, 2, 3, mas uma hora você vai falhar no mandamento. Mas se você botar o amor, você já pararam para pensar nisso? Esse abrange tudo. E quem é o amor? Quem é o amor? Vamos ver aqui. 1 de João. Boa pergunta, Silvana. Vamos ver na palavra. 1 de João 4. Vamos ver do 19 ao 21. Que vai responder essa pergunta. Olha, não combinei nada com ela não, tá? Ela nem sabia que eu ia pregar isso. Eu nem sabia que ela ia pregar. E ela não sabia que eu ia pregar isso. Saiu fresquinho. Mas a pergunta foi pertinente. Quem é o amor? Então vamos entender. 19. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro? Jesus. Não. Foi Deus. O amor de Deus, ele é tão grande, tão imenso, tão tremendo, que a palavra diz que porque ele amou o mundo de tal maneira que a gente não consegue nem imaginar com a mente humana, ele entregou o seu filho, para que toda aquele não pereça, mas tenha vida. Então, João consegue captar isso, e ele está falando, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu aprendi. A gente só consegue amar o próximo, nossos inimigos, a pessoa que nos fez mal, porque Deus nos amou primeiro. Eu não consigo amar com o meu amor. Meu amor é humano. Mas eu consigo amar com o amor de Deus. Amém? Amém. Fala, gente. Qual no versículo 16, a segunda parte? Segunda parte. Vê pra gente.
meditar mais nessa palavra e aplicar ela na nossa vida. Quem é o amor? Deus. Nem o filho, ele teria esse amor todo que o pai tem. Tanto que quando Jesus é questionado no episódio, fala, mas o Senhor é bom. Ele fala, não, bom é o Pai que me enviou. O amor de Deus, ele supera tudo. E isso que é graça, irmão. E a gente precisa entender um pouco desse negócio de graça, porque a gente não sabe. Eu já falei isso aqui, a gente sabe muito pouco sobre isso. Existe aí um pessoal aí que explica a graça dentro do papo. Mas, biblicamente, a gente precisa parar, se debruçar nesse tema e entender isso para as nossas vidas. Por quê? Porque isso é um presente de Deus para esse tempo atual. A gente precisa entender isso. Então, o amor de Deus, ele é algo supremo. Ele é algo tremendo. E aí ele continua aqui, que eu quero ler com vocês. Do 20. Comece aqui. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu vou conseguir amar com o meu amor? Não. Mas se eu falar isso para ele, Senhor, olha, eu não consigo. Mas se o Senhor me der o seu amor, com o seu amor eu consigo amar essa pessoa que me prejudicou, que me magoou, enfim. E aí você precisa falar isso para Deus. Amém, queridos? Isso é ser cristão. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas não é fácil. Mas precisa ser feito. Então eu não amo com o meu amor, eu amo com o amor dele. Amém? Amém. Você entende isso? Amém. E você precisa entender que nós pregamos aqui na semana retrasada, né? De que ele nos atraiu. Vou pegar o texto aqui. Só um minutinho. Tá? Toca a mão. Já acabou, tá? Essa conversa ficou boa? Abre aí, João 6,44. Já estou até fechando tudo aqui, mas eu preciso encerrar com isso aqui para você entender. João 6,44. Nossa, o Evangelho de João é riquíssimo, tá? Eu sempre aconselho os irmãos, quem está iniciando na fé, quem tem dificuldade com a leitura da palavra, para que comece com esse Evangelho. Ele é muito explicado, ele é muito fácil de entender. E ele fala aqui: ninguém pode vir a mim. Quem está falando? Jesus. É importante a gente entender quem está falando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer ou não o atrair, né? E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos quem? Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Como é que eu ouço a Deus e como é que eu aprendo? Através da palavra. Irmão, se não tiver palavra, é a mesma coisa que você ficar a semana toda sem almoçar e jantar. Vai morrer de fome. Então precisa ter palavra. E aí as coisas começam a acontecer. Deus trouxe você até Ele por causa do amor dele. Porque se fosse depender de mim mesmo, por minhas forças, pelos meus pecados, eu não conseguiria nem chegar aqui. Se você está aqui, porque Deus te ama muito, Deus trouxe até Jesus. E agora eu preciso aprender a amar com o amor dele, porque com o meu amor eu também não vou conseguir, por causa do pecado, por causa das dificuldades dessa vida. Mas com o amor dele a gente consegue. Amém? Deus abençoe sua vida, que sua vida seja cheia de amor e perdão. E você vai ter uma vida mais leve e mais
mais feliz. Amém. Nessa terra aqui, que daqui a pouquinho está passando. Daqui a pouquinho a gente volta para casa. Amém. Amém? Deus abençoe a tua vida. Você tenha uma semana abençoada.